Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o delírio da imprensa brasileira que está fazendo com essa reunião do Trump com o Lula, essa ligação do Trump com o Lula, que não, porque olha só, a ligação do Trump com o Lula deixou Bolsonaro fora da mesa. Não, Bolsonaro agora não manda mais nada, agora acabou, Bolsonaro já era, o Lula agora vai salvar todo mundo. E eu vou falar um negócio para vocês, eu acho ótimo isso, eu acho lindo isso, porque eles estão realmente empenhados de que isso vai dar certo, que o Lula vai conseguir alguma coisa. Finalmente reconheceram a importância da relação com os Estados Unidos. Isso é positivo. Agora, a parte do Lula conseguir de fato alguma coisa com o Trump é que nós vamos ver, cara. Tem muita declaração engraçada, cara. O pessoal tá desesperado, tá saindo da casinha de forma absurda. Por quê? Porque eles não... Ué, mas peraí, vocês não estavam falando que não importava o que o Trump fizesse, que o Brasil não iria ceder, não sei o que lá, e agora vocês estão comemorando que vão negociar? Que negócio é esse, pô? É vocês que não queriam negociar e agora estão negociando, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Perni Ornitorrinco, Regulamenta que Melhora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo mais cedo hoje falando sobre esse encontro. Esse encontro não, né? Esse telefonema entre o Trump e o Lula, né? E a imprensa tá doida. Não, porque agora o Lula conseguiu tirar o Eduardo Bolsonaro. Gente, o Eduardo Bolsonaro nunca foi obstáculo para o Lula falar com o Trump. A todo momento o Trump deixou claro que a hora que o Lula quiser ligar para ele, é só ligar para ele. Nunca teve esse problema do Eduardo Bolsonaro prevenir alguma coisa, de se encontrar e coisa e tal. Sempre o Trump teve aberto a conversar com o Lula. Agora, a questão toda é o que vai vir a partir daqui. E como eu já falei para vocês, já ficou muito claro que o Trump colocou o Marco Rubio para negociar. Ou seja, o Lula não vai sair do nada, não vai sair do 0 a 0 nessa história, né? Então tá aqui. Olha o post do André Sadi. Ligação do Trump deixou Bolsonaro fora da mesa. Não, Bolsonaro não importa mais. Bolsonaro acabou. Agora o Lula vai virar amigo do Trump. Ué, mas não era o Lula que tava batendo no Trump, né? E o efeito Canadá? Eles já viram que não teve efeito Canadá nenhum, né? Não tô nem aí pra isso, né? Enfim, a coisa foi tão vergonhosa isso daqui que ela mudou o título aqui. Se você olhar, essa aqui é a mesma matéria, tá? É a mesma matéria daqui. Ela mudou o título aqui. Ligação Trump-Lula gera clima de derrota entre Bolsonaro. Não porque os bolsonaristas estão derrotados. Mas derrotado o quê? O Lula conseguiu o quê? Conseguiu falar com o Trump? Mas pô, o Trump já falou que a hora que ele quisesse podia ligar. Era o Lula que estava com medo de ligar para o Trump. Não tem problema nenhum. O Trump vai falar com o Lula. Vão negociar e pronto. Vamos ver o que vai sair disso daí. A gente já sabe qual é a demanda do Trump. A gente já sabe aonde que isso vai chegar no final das contas, né? Enfim, aqui, ó. Clima de derrota entre bolsonaristas. Não, porque não pode, coisa e tal. Eu não sei não, cara. Eu tô acreditando só que esse pessoal tá realmente fora da realidade, de achar que eles conseguiram alguma coisa. Como assim falar com o Trump sempre esteve à disposição do Lula a qualquer momento? Quem conseguiu alguma coisa foi o Trump que conseguiu botar que o Lula perdesse o medo dele e falasse alguma coisa, né? Ou, na verdade não foi bem o Trump, né? Foi o pessoal pressionando, Alexandre de Moraes pressionando, empresários pressionando para o Lula falar alguma coisa. Isso daqui vai contra a estratégia do Lula. A estratégia do Lula, ao contrário, é confrontar os Estados Unidos. Ele estava com a expectativa de confrontar os Estados Unidos, primeiro porque ele achava que ia ganhar o tal do efeito Canadá, que ia melhorar a popularidade dele aqui no Brasil. É verdade que não teve nada disso, no final das contas, muito pouco. Mas o outro motivo, como eu já expliquei para vocês, é a questão da Venezuela ano que vem, né? O Lula quer arrumar uma situação muito crítica no Brasil ano que vem para justificar uma Venezuela, um esquema Venezuela qualquer, sei lá. Não precisa ser um golpe armado específico, pode ser, sei lá, o STF decretando que tudo quanto é partido da oposição está proibido de concorrer, né? Por quê? Ah, não, porque são traidores da pátria, porque estão conversando com os Estados Unidos e coisa e tal. Mas ele precisa, para isso, ele precisa criar um clima de hostilidade muito grande com os Estados Unidos. E o pessoal, o Lula, queria isso, meu amigo. Não, o Alexandre de Moraes não queria isso, o STF não queria isso, a isentosfera não quer isso, mas o Lula quer isso, o Lula quer o conflito mesmo com os Estados Unidos, ele vê isso como ótimo, né? E o que aconteceu nesse caso aqui é que ele foi pego de surpresa, ele não tem como negar, não teve como negar essa ligação do Trump, né? Enfim, ligação Trump-Lula gera clima de derrota. Interlocutores do presidente brasileiro ressaltaram que a ligação partiu do norte-americano. Não que foi o Trump que ligou para o Lula, né? Por quê? Porque o Lula é um covarde, né? Com certeza. E que os dois concordaram em se encontrar e trocar telefones preliminares intermediários. Tá? E vão falar em que língua, assim, os intermediários, né? O Lula não fala nem português direito, né? Então vai falar o que com o Trump, né? Mas enfim. Além disso, Marco Rubio, interlocutor de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, foi encarregado de discutir com Alckmin. Pois é, esse é o ponto, né?
né, o interlocutor do Eduardo Bolsonaro, que vai conversar com o Alckmin aqui no Brasil, né? Lindo de morrer, né? Aí aqui, ó, o pessoal reforça a impressão. O Planalto, a ausência de Bolsonaro como elemento das negociações, sugere que o ex-presidente está, neste momento, escanteado das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Não porque não falamos sobre Bolsonaro em momento algum e não sei o que lá. Não falaram porque não teve negociação nenhuma, na verdade, né? Teve só choro da sua parte, né? Reforça essa impressão os seguintes interlocutores ouvidos pelo G1, os seguintes fatos. A ligação partiu do Trump. É lógico, porque o Trump sabe que se depender do Lula, ele não vai falar nunca com o Trump. O Lula vai ficar inventando desculpa, e aí o Trump, de novo, o Trump quer negociar, o Trump quer resolver esse assunto, mas ele quer resolver esse assunto com o Bolsonaro. Vai ser resolvido, vai chegar lá, né? Os dois combinaram de se encontrar, excelente, trocaram telefones. O secretário de Estado, Marco Rubio, que é interlocutor, foi encarregado de negociar o tarifaço com o Geraldo Alckmin. E isso aqui é positivo? É isso que eu estou dizendo? Porque lembra, a primeira coisa que é importante nessa história, o Scott Bessent não entrou nessa parada. O Scott Bessent é o responsável pela Magnitsky. Então o Alexandre de Moraes está fora dessa parada aí completamente, né? Também o Howard Lutnick, que é o secretário de Estado, de Comércio, desculpa, também não entrou nessa parada. Se fosse para falar de tarifas, seria o Howard Lutnick. Então, ou seja, na verdade, os dois interlocutores do Trump, que seriam mais naturais para resolver esse problema, se o problema fosse realmente acabar com as tarifas e acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, os dois interlocutores não falaram nada. Foi o Rubio, que é o cara durão que não quer saber de porra nenhuma, né? Aqui, olha o que ele falou no final. Estão comemorando, né? Não, porque o Lula conseguiu, parabéns Lula, e coisa e tal. Aqui, dada a imprevisibilidade de Trump, porém, o Planalto mantém cautela. Avalia que de uma hora para outra o republicano pode voltar a colocar o ex-presidente como ponto central das negociações. O que é lógico que vai acontecer, que todo mundo sabe disso, né? Bom, tá aqui o encontro dos dois e tem a nota do Lula, eu já falei no outro vídeo, não vou ter nenhuma novidade aqui. E o Trump também falou aqui, ó, essa manhã eu tive uma boa conversa com o telefone com o Lula, nós discutimos muitas coisas, mas principalmente focamos na economia, no comércio entre nossos dois países. Nós teremos mais discussões adicionais e vamos estar juntos num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da conversa, nossos países vão ficar muito bem juntos, né? Ou seja, o Trump ele sabe que se ele der uma porrada no Lula de cara, o Lula nunca mais vai sair da casinha dele, vai se intocar completamente. O Trump tá seduzindo o Lula para cair na armadilha dele, porque vai ter que ser isso, não tem jeito, né? Vai sair no outro lado, mas o Lula vai apanhar nessa história, né? A Ana Paula do Vôlei deixou claro também que a opinião dela, que quando ele botou o Marco Rubio como interlocutor, meio que ele disse, olha, não vai sair nada não. De novo, se ele quisesse realmente resolver, botaria o Howard Lutnick, que é do comércio para a questão da tarifa, ou então o Bessent, que é da justiça para a questão do Alexandre de Moraes. Nem uma coisa nem outra. O Paulo Figueiredo aqui também a mesma opinião. Aqui, ó. Eu estou de férias para familiares, mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorar porque Trump colocou o Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero avanço. O grau de desconexão desse pessoal é patológico, né? Como eu disse, a luz no fim do túnel é um trem. É o que eu acho também. Vai ser muito difícil para o Lula sair do 0 a 0 nessa história. Aí, eu acho legal isso, é o que eu falo para vocês, é importante essas notícias. Por quê? Porque começa a criar no pessoal da esquerda, não, que vamos ganhar, o Lula vai negociar, vai conseguir resolver tudo, tá vendo? Bolsonaro não tá aí, o Lula vai negociar, vai resolver tudo. Mas peraí, não eram vocês que estavam dizendo que não, que nós vamos enfrentar o Trump, não sei o que lá e coisa e tal, agora não vai enfrentar mais o Trump, vai negociar, que negócio é esse? Né? Como é que fica, né? Quebrou a narrativa deles próprios nessa história. Isso é positivo no final das contas, né? A opinião do Brian Winter também, que é um especialista em Brasil lá dos Estados Unidos, sobre a ligação entre o Trump e o Lula. Essa manhã, os brasileiros pensam que foi bem. Mas Trump colocar o Marco Rubio como ponto de contato a partir daqui é o caminho mais complicado para o Brasil. O Marco Rubio é um cético de Lula há muito tempo, que vai insistir em demandas relacionadas à Venezuela, à China e muito mais, né? E ainda, mesmo uma negociação estagnada, seria melhor para o Brasil, para as relações do Brasil com os Estados Unidos, do que um escalonamento descontrolado. Então ele está colocando justamente aquilo que eu falei, né? Ele desarmou o escalonamento, porque era o que o Lula quer. O Lula queria o escalonamento, o Lula queria dobrar a posse, ficar batendo no Trump, coisa e tal, porque ele acha isso é terrível para o Brasil, quebra o Brasil completamente, mas para o Lula é melhor eleitoralmente, era o que o Lula queria apostar. E aí o Trump negou isso a ele.
dele, né? E ele aponta também o fato de não ter menção aos Bolsonaros no tweet e nem na conversa, segundo dizem, né? E ele bota isso como um ponto importante, mas de novo, eu acho que isso daqui é porque o Trump está querendo ir devagarzinho, está querendo colocar só a cabecinha, né? Sabe que a cabecinha de negociação com o Trump não tem ombro, né, Lula? Então se prepara aí. Mas não é a única coisa que tem de delírio do pessoal, não é a conversa, não. Tem esse outro aqui também muito engraçado. Aqui. Ativistas brasileiros vão aos Estados Unidos para desmontar a versão do Eduardo Bolsonaro. Não porque eles vão provar que o golpe aconteceu, que não sei o que lá e coisa e tal. E, meu amigo, eu acho ótimo isso, porque quanto mais esse pessoal tenta explicar, só na cabeça deles, que Bolsonaro deu um golpe, coisa e tal, e isso é justo e não sei o que lá. Só na cabeça desse pessoal que é doente aqui no Brasil. Quando eles tentam explicar para outras pessoas isso, ao contrário, o que mostra só é que eles estão meio lelé da cabeça, né? Aqui, ó, a atividade foi organizada pelo Washington Brasil Office, um think tank de esquerda que vai levar ao país governado por Trump, repara que não vai levar ao Trump, porque o Trump não vai ouvir isso, informações confiáveis sobre a ótica da sociedade civil. Essa é outra coisa engraçada da esquerda, eles se dão o título de sociedade civil. Sociedade civil, meu amigo, somos todos nós, né? E a maior parte da sociedade civil brasileira não concorda com vocês, acha que vocês estão errados, né? Aí, na prática, segundo pessoas envolvidas, foi possível desmontar versões que Eduardo espalha sobre o país e não sei o que lá. E eles vão conversar com, olha só, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, Movimento dos Atingidos por Barragem. Ah, esse pessoal, pô, com certeza, vai todo mundo acreditar neles, né? De novo, sabe o que isso aqui? É desespero deles, porque eles sabem que tá doendo no Alexandre de Moraes, sabem que tá doendo no empresariado brasileiro, eles sabem que tá dando merda. Então, daí a importância que eles dão para tentar reverter isso daqui. Outra coisa aqui, ó. Itamaraty celebra pausa em posts dos Estados Unidos contra o Brasil. Não porque a embaixada do Brasil não tem, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil não está postando mais as críticas do pessoal contra o Brasil. Tá vendo? Tá melhorando. Agora o Trump quer conversar com o Lula. O pessoal não tá criticando, não tá botando mais críticas e coisa e tal. Só que eles esquecem o seguinte, né? A embaixada brasileira deixou até um aviso aqui, ó. Devido à paralisação orçamentária, essa conta do X não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. Ou seja, a conta não está falando nada por causa do shutdown do governo americano. E o Itamaraty comemorando aqui, não, porque eles não estão criticando mais, olha que coisa bacana e coisa e tal. Esse pessoal tá tão fodido, meu amigo, eles não sabem, eles não têm ideia de quão fodido eles estão nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.